Abençoados, meus queridos, meus amados e minhas amadas, boa noite a cada um de vocês nesta noite do dia 2 de setembro de 2024. Como anunciei ontem, eu estou aqui para gravar a sã doutrina, a palavra da verdade, a pérola da graça de Deus, que abre o entendimento e nos faz nos tornar cada vez mais convicto daquilo que cremos e daquilo que somos, reinando em vida, crescendo sempre e avançando cada vez mais no conhecimento de Deus. Esta palavra que nos consola, que nos conforta, que nos edifica, que abre cada vez mais as nossas mentes e nos dá o entendimento através do Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos dirige, como Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, no versículo 14. O tema de hoje é os filhos de Deus que têm o entendimento, não dão ouvido aos supostos líderes espirituais existentes. Eu quero, com base nisto, ler livro de João, livro histórico, capítulo 10, versículo 8, que diz assim, ó: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Nos dias do Cristo Nazareno, ele aqui faz aqui ele fala na parábola do bom pastor, e ele fala daqueles que ele chamava de ladrões e salteadores, os lobos devoradores. E ele diz que as ovelhas não as ouviram. E eu quero, baseado nisto, dar esse tema, que os filhos de Deus que têm o entendimento não dão ouvido a esses supostos líderes espirituais que dizem ter uma autoridade dada por Deus sobre a vida dos filhos de Deus. Esses líderes, com os seus achismos, com os seus preceitos, eles tornam ineficazes tudo aquilo que foi feito, tudo que Cristo fez quando cumpriu toda a lei que veio para cumprir e morreu derramando o seu precioso sangue na cruz do Calvário. Então esses líderes hoje religiosos, eles apavoram com medo, pavor e terror os filhos de Deus que estão ainda presos dentro dessas sinagogas. Jesus, nos seus dias, chamavam esses de ladrões e salteadores. Ele se referia aos fariseus, os escribas, os saduceus, que naqueles dias manipulavam e escravizavam, usando o legalismo de Moisés para acusar e apedrejar as pessoas. Moisés, a lei de Moisés, que acusava e que a condenava. E esses homens, eles usavam isso contra o povo. Era assim que eles agiam diante das pessoas. Jesus os chamou também de hipócritas, de demagogos, e disse que eles estavam assentados na cadeira de Moisés. Depois você lê isso em Mateus capítulo 23.
De maneira muito consciente, podemos dizer que depois da cruz, como nós estamos vivendo esta geração, este aiô, dizemos que esses homens têm sido semelhantes, os seus comportamentos, os seus atos, àqueles da geração do Cristo Nazareno. Esses líderes religiosos, eles colocam fardos e julgos sobre os ombros daquelas pessoas que lá estão. Eles mentem, enganam, aterrorizam, aprisionam as pessoas que lá estão, porque eles têm seus interesses, eles têm as suas conveniências. São eles que ensinam que existe um ser espiritual chamado Satanás. Esse ser que foi criado pelo Império Romano, pela Igreja Católica Apostólica Romana, por Roma, por Constantino. Esse ser para coagir as pessoas. E eles dão ênfase à existência de Satanás como um ser espiritual que vive para atormentar os filhos de Deus. Eles ainda dizem para as pessoas a existência de um inferno como lago de fogo e tormento eterno. E todos aqueles que não se submeterem às suas autoridades, não obedecerem os seus preceitos, irão com certeza para este lugar. Acharcam os filhos de Deus, tirando deles 10% de todos os seus ganhos e tirando em cada uma dessas reuniões realizadas por eles as ofertas para os sustentarem e lhes darem boas vidas. Eles dizem que se as pessoas não contribuírem, o devorador de Joel, que na verdade eram as locustas que iriam nas propriedades, nas fazendas, nas lavouras das 11 tribos, que não levassem os dízimos para a tribo de Levi. E dizem eles que o diabo é esse devorador. E esse devorador irá na vida das pessoas que não contribuírem. Eles colocaram na mente das pessoas que esses templos físicos são casas de Deus, que Deus ali está, que Deus ali habita, que ali é lugar de adoração, que ali é lugar de se buscar a Deus, contrariando Atos capítulo 7, versículo 48, quando diz que o Altíssimo não habita em templo feito pelas mãos dos homens. O templo físico foi destruído, foi derribado por ocasião da invasão de Tito em Jerusalém. A Jerusalém é espiritual. A morada, o tabernáculo de Deus somos nós. O nosso espírito é nele que Deus habita. Na antiga aliança, Deus era adorado no tabernáculo, construído antes no deserto e posteriormente no templo, construído em Jerusalém. E isso foi feito, foi realizado durante o reinado de Salomão. A presença de Deus se manifestava de forma que enchia o templo com a nuvem da sua glória. Em 1 Reis, o primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 10 e 11. Olha o que diz. Saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, pois a glória do Senhor enchia ou enchera a casa do Senhor. Agora, na nova aliança, a sua presença
é em cada um de nós. Ele nos encheu com o seu Espírito, fazendo de nós o seu templo, como o apóstolo Paulo, ao se dirigir aos irmãos em Corinto, na primeira epístola, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, ele disse: vós sois o tabernáculo da habitação de Deus. Quem fazem todas essas coisas que faziam os líderes no tempo de Jesus? Não são esses líderes supostos que se dizem ter uma autoridade espiritual dada por Deus a eles? Não são eles que se dizem vocacionados, separados, chamados para uma tal obra de Deus? E que Deus entregou um povo em suas mãos, povo este que eles o chamam de servos e de ovelhas. Jesus disse, usando de metáfora, deu uma figura de linguagem nessa parábola em que eu li, de que as ovelhas não dava ouvido a eles. Quando nós estávamos lá nesses lugares aprisionados, como eu estive lá quase 50 anos, nós ouvíamos os tais líderes. Acreditávamos serem supostos profetas ungidos de Deus e anjos da igreja. Nos submetiam às suas autoridades. Mas agora, com a mente aberta, com o entendimento que veio, nós não nos submetemos a eles, porque estamos conscientes de que, como filhos de Deus que somos, só devemos ser dirigidos e guiados pelo Espírito Santo. Aonde eles ficavam na época do Cristo, nos dias da sua casa? No templo, lendo a Torá para os seus ouvintes, como eu li no capítulo 10, no versículo 8. Mas diz Jesus que as ovelhas não lhes deram ouvidos, não os escutavam. Assim hoje, nós que somos guiados pelo Espírito Santo, não damos ouvido a essas mentiras, a esses enganos pregados e ensinados por muitos deles dentro dessa sinagoga. Não seguimos esses líderes. Eu quero ler também no livro do profeta Ezequiel. No capítulo Ezequiel, no capítulo 34. Olha o que diz. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores e as ovelhas? Comeis o que? As suas gorduras, vestir-vos de lã e degolas o cevado, mas não apacenta as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Depois você lê até os versículos 10. Dê continuidade a essa leitura. Metáforas. Sabemos que foram figuras de linguagem usadas pelo profeta para atribuir as ações de cada um deles em relação ao povo. Nos dias de Jesus, essas profecias se cumpriram. E Jesus teve muita dificuldade de lidar com esses saduceus, com esses escribas,
com esses fariseus. Jesus os chama de lobos devoradores. Hoje, eles querem também a melhor oferta. Eles querem o dízimo. Eles querem a gordura, a carne, o leite, a lã. E dizem que se eles querem ser abençoados, eles têm que dar. Eles ensinam o povo a barganhar. Colocam esta condição, aproveitando a situação, muitas das vezes desesperadoras, dos filhos de Deus que lá estão por estarem endividados, desempregados, passando sérios problemas em todas as áreas das suas vidas. Enquanto eles estão buscando tudo isso para o seu próprio conforto e para a sua família. O texto predileto deles, Malaquias capítulo 3, que não tem nada a ver com os dias de hoje. As ovelhas, aspas, que não dizimam para eles, eles descartam, não tem consideração, porque não ajudam a encher os seus bolsos. Esta é a mais pura verdade. A religião é que chamam para a vida dessas pessoas essas catástrofes e maldição. Por isso que os filhos de Deus que lá estão, cego, com o véu posto sobre o rosto, não sabe o que é reinar em vida. Não conhece e não sabe qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Vivem aflitos, desesperados, com sentimentos de culpa e consciências pesadas. Cada vez que frequentam esses lugares, vivem mais atribulados, vivem aflitos e desesperados. Não têm paz, essa paz verdadeira, essa paz que nós temos no nosso interior. Eles não têm, eles não sabem o que é isso. Então eu quero alertar os nossos irmãos que lá estão, fujam desses lugares, sai dela, povo meu, enquanto é tempo. Eles querem de você a sua lã, o seu leite, a sua gordura. É isso que eles querem de você. Sangrá-los cada vez mais. Tirar de vocês até o que vocês não têm. São mercenários. Isaías os chama de cães gulosos. Eles não têm nada para lhes dar. Alimentam vocês com leite, sempre a mesma coisa. Entra ano e sai ano, sempre as mesmas coisas. Mexem com os seus emocionais, trabalham os seus sentimentos, as suas emoções e colocam sobre a vida de vocês medo, pavor e terror. Então fujam desses homens o mais rápido possível. Liberta-te desse sistema religioso cruel, perverso e mau. Se submeta tão somente à vontade de Deus. Então esta é a palavra. Sabemos que o entendimento quem dá é o Espírito Santo. E eu tenho certeza que muitos filhos da Livres que lá estão ainda terão as suas mentes abertas. Serão salvos na mente. O entendimento virá. E elas passarão, assim como nós, reinar em vida e descansar tão somente no Senhor. Então esta é a palavra. Os filhos de Deus que têm o entendimento não dão ouvidos a esses supostos líderes espirituais que se dizem anjo da igreja, ungido de Deus, profeta e atalaia, que se dizem ter essa autoridade sobre a vida dos que lá estão. É mais uma mentira, é mais um engano desses falsos profetas. Então,
Divulgue esta palavra, compartilhe esta palavra, dê um like, faça um comentário. O meu muito obrigado a cada um de vocês, um forte abraço, uma noite a todos vocês. Nós, do Evangelho Eterno, da graça de Deus, amamos vocês.